Olá a todos. O primeiro dever do governo é proteger a segurança dos nossos cidadãos. É isso que o Procurador-Geral Barr disse na Casa Branca há alguns dias. Por 55 dias em Portland, Oregon, nós estamos vendo falta de lei, anarquia, destruição da paz nas nossas ruas e da segurança dos nossos cidadãos americanos. Alguns democratas e alguns da mídia continuam a ignorar a realidade. O prefeito democrata de Portland, Ted Wheeler, tweetou: "O que eu vi na última noite foi poderoso de muitas maneiras. Eu ouvi o que os protestantes estavam falando." Isso é uma citação do prefeito democrata que está no meio de uma agitação com os protestantes violentos atacando um prédio federal. Ele está falhando no seu dever de proteger suas ruas e a cidade lá em Portland. O governo federal tem o dever de ficar do lado da lei dos Estados Unidos, poder proteger as instalações federais no país e proteger e servir o povo americano. Nancy Pelosi está chamando eles de Stormtroopers, Jim Clyburn chamando de Gestapo e Wheeler usando o termo forças paramilitares. Com o presidente Trump, crimes violentos na América começaram a cair e não vamos retornar. Aumentar o Serviço Protetor Federal, guardando a propriedade federal em Portland, aumentando nossos bravos oficiais, enfrentaram todas as várias coisas, como os agitadores, barricadas na frente da Corte Federal, presos dentro. Fogos de artifícios foi lançado pelos agitadores. Outro agente federal foi baleado com uma bala de pellet. E, tragicamente, 3 oficiais federais foram deixados permanentemente cegos pelos agitadores usando lasers apontados pelos seus olhos. Essas não são as ações de pessoas que protestam pacificamente. A administração de Trump não ficar do lado da anarquia das nossas ruas. A lei e a ordem vai prevalecer. Eu tenho um vídeo curto para vocês, porque eu quero ser real sobre o que está acontecendo agora em Portland. Você pode tocar o vídeo, por favor? Eu espero que alguém mate a sua família inteira. Espero que te matem também. Eu espero que alguém queime o seu distrito, com vocês todos dentro. Não posso esperar para ver isso. Como vocês podem ver, foi tudo menos um protesto pacífico. E o presidente está do lado da lei e da ordem. E agora eu respondo perguntas. Kelly, obrigada. Eu quero perguntar sobre a convenção. Tem sobre outra pergunta sobre a política externa. O presidente Trump está determinado a saber como ele vai entregar seus discursos, está trabalhando sobre isso ontem. Ele não decidiu ainda, mas temos algumas opções criativas e animadoras que ele está olhando. Ele está muito animado pelo prospecto do que virá com a convenção. Alguma dos tweets dele em abril, ele disse que Joe Biden quer a data para a Convenção Nacional Democrata, ele quer uma convenção virtual, uma que ele não tem que aparecer. Eu me pergunto por quê. O presidente se arrepende? Eu não posso responder sobre Joe Biden, tem que perguntar para a campanha. Mas as circunstâncias mudaram em Flórida, ele tinha intenção de fazer a convenção e a situação mudou. E ele vai e vamos ver um ponto em Jacksonville. O presidente, sobre a ligação sobre Vladimir Putin, o presidente está preocupado com a questão dos russos atacando as tropas americanas. Não é verificado até hoje. Não vou passar nas discussões privadas do presidente com o líder estrangeiro, mas isso ainda está não verificado. O presidente vai sempre ficar do lado dos militares e protegê-los contra qualquer tipo de adversário. Sim.
Kelly, obrigado. Nancy Pelosi e Mitch McConnell anunciado na capital de segunda e terça. O presidente planeja uma visita a John Lewis nesses dias. Não sei sobre os planos, mas John Lewis é um ícone dos direitos civis. Nós baixamos a bandeira na Casa Branca para significar isso. Eu não tenho anúncios futuros sobre os planos do presidente. Obrigado, Kelly. O Senado aprovou uma lei que requisitaria renomear bases que são nomeadas com nomes de líderes confederados. Como o senador Inhofe garantiu que o presidente que ele seria capaz de remover isso da legislação que passaram nas ambas as câmeras do Congresso? O presidente foi garantido pelo senador Inhofe que isso seria mudado, que os republicanos ficam do lado do presidente nisso e com o resto da América. 56% de acordo com a pesquisa da ABC não querem mudar os nomes. Duas perguntas. Provavelmente ouviu isso frequentemente. Quantos americanos esperam algum dinheiro nos seus bolsos como estímulo? Qual é o plano do presidente para dar o dinheiro a eles o mais rápido possível? Uma pergunta sobre o relatório do Covid. A Casa Branca está preocupada sobre as imprecisões em relação ao relatório de morte da Covid? Primeiro, deixe-me dizer, como você olha nos números, os relatórios mais expressivos, eu passei por eles nas últimas semanas, os números da CDC, os hospitais estão relatando verdadeiramente todas as informações que têm, um sistema de dados na coleta, 81% dos hospitais estão relatando. Nós queremos garantir que todas as informações sejam precisas e acreditamos nos números que temos na HHS e CDC. Essas negociações estão em andamento, são negociações longas. Nós sentimos que é muito importante para a Casa Branca tratar do seguro-desemprego em particular, também dinheiro para escolas e garantir que esse dinheiro para escolas permita aos estudantes fazer escolha escolar e ir a uma escola fisicamente aberta. Agora está em discussões sobre isso no momento. O preço dos medicamentos é tão crítico para os idosos americanos. Você ouve histórias terríveis, francamente. As pessoas têm que racionar medicamentos por causa do custo absurdo. O que pode ser, o público americano pode esperar que o presidente faça para baixar o preço dos medicamentos? Ótima pergunta. O presidente hoje, às 3, vai falar sobre os preços dos medicamentos. Ele vai anunciar umas ações que ele está fazendo nesse front. Eu vou deixar com ele anunciar essas ações futuras. Mas em 2018, ele liberou um plano que foi um marco sobre a diminuição dos preços dos medicamentos. Ele está assinando a legislação, terminando as cláusulas que impedem farmacêuticos de baixar os preços dos medicamentos. Os planos de medicações estão caindo 13,5% desde 2017. Ele já fez muito, mas essa tarde virão mais coisas. O Dr. Burks disse essa manhã que está aberta a questão sobre como as crianças de 10 anos podem espalhar Covid-19, mas no outro dia o presidente disse que eles não trazem isso para casa muito facilmente, não transmitem facilmente. Mas o que ele pode dizer sobre isso antes das crianças voltarem para a escola? Primeiro, eu diria que as diretrizes da CDC está baseada nos dados atuais. A taxa de infecção, onde crianças, estudantes para professores é baixa, as precauções estão sendo seguidas, poucos relatórios sobre crianças sendo fonte de transmissão. Os dados permanecem, mas mesmo se houver transmissão, estudos que virão depois, vamos dizer, nós acreditamos que os estudantes devem voltar à escola, porque o efeito em uma criança, nós sabemos cientificamente, eles não são afetados no mesmo jeito que os adultos. E eu aponto para as diretrizes da CDC, que diz que a evidência disponível é de que as crianças se infectam, elas sofrem menos dos sintomas e as taxas de morte são bem mais baixas. Aconteceu, por exemplo, com o H1N1, quando as escolas permaneceram abertas. Ela disse que eles não sabem quão rápido elas podem espalhar se elas estão acima de 10 anos. Sobre o ponto de transmissão, eu aponto a CDC de novo. É a nossa
crença firme que as escolas são locais essenciais e que os professores são essenciais. Vocês são trabalhadores essenciais. É por isso que vocês vêm ao briefing todo dia, durante a pandemia. Os frigoríficos são trabalhadores essenciais. Os médicos e os professores também são. Particularmente, eu falo dos dados sobre escolas frequentemente. O que me tomou foram as diretrizes da CDC sobre abuso infantil. 1 em cada 5 casos são relatados na escola. As diretrizes diz que tem um declínio íngreme de relatórios e suspeitos de maltratamento e evidência de abuso infantil vistos e ser visto durante a pandemia. Por exemplo, em Washington, a Agência de Serviço de Família Infantil relataram 62% de diminuição nos relatórios de abuso infantil entre março e abril. Em 2019, mas mais apresentação de graves de abuso infantil nas salas de emergência. É por isso que devem ser reabertos. Minha segunda pergunta sobre o presidente da Rússia. Ontem, os oficiais é um dos 3 países que está trabalhando ativamente para interferir na nossa eleição. O presidente falou sobre interferência na eleição na ligação com o presidente. Eu não estava na ligação. O presidente está tomando mais ações para a segurança da eleição do que seu predecessor. Ele, sobre a interferência, Susan Rice deu a ordem, o chefe de inteligência de Obama confirmou que a ordem foi dada. Muito financiamento para a segurança da eleição. Estamos levando isso com seriedade e integridade. Justin, eu não estava na ligação. Justin, não tem mais perguntas? Alguém mais? 20 milhões de americanos estão recebendo seguro expandido de benefícios. Cheques chegariam amanhã. Os republicanos do Senado na Casa Branca vão estender o plano. Explique qual é o plano. E se não, eles vão esperar muito para... Essas são discussões que estão acontecendo. Não vou entrar no meio da negociação. Eu respondi a pergunta de Kevin. A prioridade agora é sentir que é muito importante tratar a extensão dos seguros-desempregos e como isso será. Vou deixar para eles, mas o seguro-desemprego é uma prioridade para nós. A China ordenou o fechamento das instalações diplomáticas e retaliação aconteceu no Texas. Nós ouvimos na Casa Branca. Se você puder dizer por que eles decidiram fechar a instalação de Houston e há reclamações amplas que foram levantadas por semanas com a China, mas por que Houston especificamente? Nossa ação de direcionar o fechamento do consulado em Houston é proteger a propriedade intelectual da América e informações privadas. Por anos, a CCP está levando um esforço à frente para roubar a tecnologia americana para ganho comercial. Muitas atividades são direcionadas das instalações diplomáticas do consulado. São ações malignas que precisam ser retaliadas. O tom do presidente sobre o vírus essa semana parece que mudou. Ele está advogando algumas vezes sobre os americanos para usar máscaras. Ele diz que a pandemia iria ficar pior antes de melhorar. Ele cancelou a maioria das convenções na parte da Flórida. As coisas eram ruins há 2 meses e a ciência sobre máscaras estava clara há vários meses. O que mudou essa semana? Por que o seu tom mudou? Não há mudança. O presidente disse em 31 de março, antes de recomendar, que eram recomendadas, mas não requisitadas. O presidente sempre disse, se você pode usar uma máscara, use. Não machuque ninguém. Isso foi antes dos cientistas disserem para usar a máscara. O presidente tem sido consistente. Ele usa a máscara, usou na instalação de Ford, usou aqui várias vezes. Ele não mudou, de fato. Só falando sobre o Covid, geralmente, como eu ouvi ele falar privadamente na sala oval, a única que mudou é que o presidente está fazendo dúzias das suas perguntas todo dia. Ele está dando a melhor informação para o povo americano, por isso que está aqui respondendo as suas perguntas diretamente. Sobre as máscaras, mas argumentando que se você olhar para trás e chamou
politicamente correto, por exemplo, não é concordar com a ciência de usar máscara, mas deixando isso de lado. Não vamos deixar de lado, não é um incidente quando ele usa as palavras politicamente correto como referência. Você está fazendo a pergunta. Ele está testando, usando a máscara. Ele pediu momentaneamente de tirar a máscara. Esse é um contexto específico, um contexto importa aqui. Eu estava do lado de outros repórteres usando o mesmo microfone que as pessoas estavam usando. É por isso que eu continuei com a minha máscara. Todos estavam testados. Cientificamente, você não está em uma posição comprometedora. Ele não mudou seu tom. Esse presidente, a razão que ele quer trazer esses briefings é para ter informação. Nós estamos fazendo 52,9 milhões de testes, 187 autorizações de uso de emergência, 20 milhões de testes usados pela DPA 20 vezes, mais de 20 meses, 31 mil casos de remdesivir para tratar quase 200 mil pacientes. Nada disso está sendo coberto. Ele tem o melhor mensageiro devido ao presidente eleito dos Estados Unidos falando diretamente com o povo americano sobre as taxas. Vocês têm informação dos seus líderes. John? Eu quero só esclarecer uma coisa. Nós podemos voltar para você depois, Jeff? Quando todos na primeira fila têm 5 perguntas, os outros de trás não podem fazer perguntas. Eu quero perguntar sobre o Senado, a autorização que passou a maioridade de prova de veto essa semana, passou sua versão da lei de defesa, também provou maioria, e essas leis contêm mandados que renomear as bases militares do Pentágono, tirar nomes de generais confederados. O presidente acredita que essa posição, que somos todos familiares, ajuda em termos de recrutamento, especificamente para afro-americanos. Explique como essa posição vai ajudar a recrutar afro-americanos que serão voluntários para forças militares. 56% não querem ver os nomes das bases mudados, e ele fica no lugar onde muitos soldados que perderam suas vidas em outros países, o último solo que eles viram foram essas bases, e mudando seus nomes, ele acredita que isso não é apropriado, que esses soldados que perderam suas vidas, dizendo a eles que o solo que ele saiu. Você disse isso muito bem, mas eu estou perguntando especificamente como isso é útil para afro-americanos que querem ser voluntários nas Forças Armadas, ir para uma base que tem o nome de um general confederado. Isso pode... isso ainda coloca a escravidão que impacta seus antecessores. A base são conhecidos pelos heróis delas, grandes americanos, negros, brancos, hispânicos, todas as raças que morreram em nome desse grande país. E 56% da nação concorda com o presidente. Não vai impactar de nenhuma forma o recrutamento? É essa a sua posição? Próxima pergunta. Eu já respondi essa 2 vezes. Kelly, vamos voltar à escolha escolar, que você mencionou há alguns minutos. Isso significa que mudar o potencial para mudar os fundos federais das escolas, que são abertos para os pais, que pode usar para homeschooling ou escola privada. O presidente se opõe a tirar fundos da polícia. Por que vai tirar fundos das escolas públicas? O presidente nunca quis tirar dinheiro das escolas, tirar dinheiro da educação. É manter com a criança. O propósito do financiamento escolar é educar uma criança. A criança, se a escola estiver fechada, perde a oportunidade de receber educação e serviços sociais. Falamos de Mackenzie e Koch, o estudo que mostrou o impacto é maior em estudantes de baixa renda. Eles não têm os recursos como outros estudantes. Esse estudante não deveria ficar sem oportunidade educacional e nunca ser capaz de se recuperar. O déficit que essa criança tiver de estar fora da escola por um ano inteiro. Em essas comunidades com menos recursos, geralmente elas têm ventilação horrível, elas precisam do dinheiro, essas escolas. Se esse dinheiro sair das escolas, como elas vão estar numa situação onde elas poderiam, no caso da pandemia,
servir apropriadamente essas populações. O problema é ventilação nas escolas e escolas fechadas e consertando ventilação. As estudantes nem está na instalação. O estudante merece uma educação, uma oportunidade. É por isso que o dinheiro deve seguir para o estudante. As diretrizes da CDC, eles dizem que em relação à alimentação em particular, 15 milhões de crianças participando no programa de café da manhã da escola, 30 milhões no de almoço. É difícil manter esse tipo de nutrição, programa de nutrição por longo prazo. Estamos falando como vamos ter as refeições durante os períodos de fechamento da escola, mas eles não querem dizer, é difícil manter esse tipo de programa em longo prazo. Há várias consequências, abuso infantil, perda na educação e também serviços de nutrição. No corte de impostos na folha de pagamento, a Casa Branca considera a burocracia na negociação com democratas. Eu não vou passar sobre essas linhas, as negociações estão em andamento. Vamos encontrar um jeito de descobrir as conclusões, essas negociações. O presidente Trump chamou a convenção em Flórida sobre um lugar seguro. Isso é uma pausa para suas viagens para Texas na próxima semana, que é um ponto de contaminação. Vamos tomar as precauções necessárias, protegermos o presidente, a equipe. Estamos seguindo as diretrizes de distanciamento social. Não estamos preocupados com viagens futuras. A acusação de que a China está roubando propriedade intelectual. Essa ordem de fechar o consulado em Houston agora, antes da eleição. Não vou passar mais informações sobre a inteligência, além de anotar aqui o que eu disse a Justin antes sobre essa questão. Sobre reabrir as escolas, ontem o presidente anunciou que ele vai cancelar a convenção republicana em Jacksonville. Ele também fez o caso sobre reabrir as escolas. Porque é seguro, não é seguro ter a convenção, mas é seguro reabrir escolas. Escolas são uma situação diferente, quando você tem as crianças que nas diretrizes da CDC não são afetadas do mesmo modo que adultos. Nós podemos fazer certos arranjos, como distanciamento social nas escolas e seguir as diretrizes. Temos as melhores diretrizes, as escolas podem ser o melhor lugar para implementá-las. 105 bilhões são mencionados na fase 4. É um cenário diferente, quando você junta adultos numa sala ao invés dos estudantes tomando precauções. O presidente acredita que ele tem o poder de enviar agentes da DHS oficiais para qualquer lugar no país que ele queira? O presidente acredita que sua autoridade em relação à DHS, que é diferente do Departamento de Justiça, esse é fornecer extras agentes do FBI, ATF, DEA aos locais existentes. Um pessoal extra para controlar. Em Chicago, por exemplo. Em Portland, na DHS, o poder pertence a 40, o Código dos Estados Unidos 1315, é proteger a propriedade federal. Essas são duas linhas nas quais agimos. Esses DHS oficiais e agentes, eles têm o poder de enviar em qualquer lugar que ele quiser para proteger a propriedade federal. O presidente lembrou esses agentes federais que a obrigação constitucional de não violar busca e apreensão e não tirar as pessoas, levar pessoas em custódia sem causa. Ele esclareceu que seus oficiais estão agindo dentro da lei. Claro, sejam encorajados a agir dentro da lei, de acordo com a Constituição. O presidente Trump repetidamente disse que ele não assiste esportes ou apoia, porque ele vai dar o primeiro lançamento no jogo dos Yankees no próximo mês. Eu vou deixar para ele
falando do jogo dos Yankees, ele está muito feliz de lançar a primeira bola. Eu não fui parte das discussões, como isso vai funcionar em termos do primeiro lance. Eu ouvi com vocês, ele está muito feliz com isso. Nós não entendemos que o governador da Flórida está no campus hoje. Você confirma depois sobre essa visita? Ele vai se encontrar com o presidente? O governador DeSantis está aqui para ser parte do evento de preços de medicamentos. Vamos falar na reunião com o presidente para discutir Covid e outras questões. Eles vão discutir a convenção. Tenho duas perguntas. Tem que dar tempo para o pessoal do fundo. Você tem alguma diretriz enquanto o presidente vai assinar a ordem de imigração da qual ele tem que falar, de DACA? A nova diretriz vai ser com base no mérito e a legislação da DACA. Os democratas colocam na mesa, mas não tem diretriz sobre isso ainda. Os esforços da polícia na Operação Legend. Estamos falando do financiamento desse programa. Todas as vezes que falamos de qualquer coisa federal, estamos falando de dinheiro. Com a Operação Legend, aparece tendo um sentimento de lei e ordem, de vazio na maioria das cidades democratas. Dado esse fato, em termos de financiamento, o cidadão, diria Springfield, Missouri, ser chamado a pagar segurança, proteção federal da incompetência de Chicago, Illinois, é algo que tem sido discutido em relação ao financiamento para a Operação Legend. Não estou ciente disso sendo discutido. Você olha sobre o país, nas ruas democratas, você vê falta de lei em Minneapolis, os assassinatos aumentaram 94%, Filadélfia 27% em um ano. Nova York, 277% de aumento em tiroteios em um ano. Chicago, a pior, 414 pessoas mortas, 50% de aumento em um ano. Nós vimos com o presidente Obama, crimes violentos começaram a aumentar e diminuir com esse presidente. Restaurou a lei e a ordem. Tirar fundos da polícia é algo horrível. 67% dos americanos negros que se preocupam com a crítica da polícia vão fazer com que a polícia se retraia. Ele disse que eu quero salvar vidas, o dinheiro, assistência financial agora, com o procurador Barr, vai ter força adicional. Quer proteger o povo desse país, algo que os prefeitos e governadores democratas não estão falando. Estamos falando da cultura do cancelamento, especificamente em relação a policiais. Nós vimos algumas semanas uma patrulha dos cops, o show cops foi cancelado. As vendas caiu do Lego com a estação de polícia. 63% dos americanos que pensam que os policiais são das profissões mais importantes desse planeta. 63%. Com isso, Caroline Levitt, uma das nossas grandes assistentes, grandes dores, fazer contato com o Departamento de Polícia de Southold e no condado de Suffolk. Um vídeo que amamos, e ela tem a aprovação do Departamento de Polícia e o pai para mostrar esse vídeo. É um emblemático como a América está do lado da polícia. Por favor, pode mostrar esse vídeo? Seria ótimo. Temos um outro distintivo. O que você quer ser quando crescer? Policial. Obrigado ao nosso departamento de polícia heróico. A América está com você.